Irmãos e irmãs, paz e bem, bem-vindos mais uma vez no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Estamos aqui na Casa de São José, com um batistério, um lugar de batismo do segundo século, construído pelos judeus cristãos, recordando a memória da Sagrada Família, a memória de São José. E o programa de hoje tem o tema a paternidade. São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 15, diz que do Pai, no céu e na terra, toda paternidade tem o seu nome. Por isso que ser pai é uma vocação, é um dom. O grande padre da igreja, São Basílio, fala com a terminologia esqueses, onde cada família vive a relação trinitária no amor. Pai, mãe, filhos, no amor trinitário. Por isso, nós rezamos para que os corações dos cônjuges sejam inflamados do amor, do mesmo amor com que Cristo amou a sua igreja. E assim no amor, na paternidade vivido como vocação, cada criança possa ter o direito de ter um pai, de experimentar a sua ternura. O convidado do nosso programa de hoje é um franciscano da Itália que estudou a família de Nazaré a nível teológico, também do magistério e bíblico. Frei Francesco Di Nani, nosso convidado no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Bem-vindo, Padre Francesco. Seja bem-vindo, Padre Francisco. Bem-vindo à Casa da Sagrada Família. O senhor que é tão dedicado ao estudo da Santa Família de Nazaré e, de forma especial, um estudioso de São José, seja bem-vindo. E começamos com São Paulo em Efésios 3, capítulo 15. Do Pai emana toda a paternidade, nos céus e na terra. Mas em Mateus 23, Jesus disse, falando dos fariseus, na terra não chameis ninguém de Pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai do céu. Padre Francisco, a partir desse princípio paulino evangélico, como podemos compreender a paternidade de José? Vamos nos concentrar na passagem do Evangelho de Mateus, quando Jesus fala desta paternidade única de Deus e que na terra não devemos chamar a ninguém de pai. Jesus quis enfatizar que esta paternidade absoluta pertence somente a Deus e, por isso, ele nos ensinou a chamá-lo sempre de Pai. Nos ensinou, quando orardes, dizei Pai. Então, esta paternidade absoluta, que pertence somente a Deus, Jesus apresenta de forma visível. Mas com isso ele não quis diminuir o papel do pai e da mãe, que ele mesmo assumiu, que ele mesmo desejou, que ele mesmo nos doou. Vamos pensar juntos. Todos nós temos um pai, uma mãe. Deus é a própria expressão desta paternidade, desta maternidade. Tanto que João Paulo I, Albino Luciani, no seu pontificado brevíssimo, nos disse algo muito belo. Deus é pai e mãe. Em Deus, nós podemos ver plenamente realizado o papel do pai e da mãe. Jesus, quando viveu aqui com José e Maria, viu neles a plena realização daquela paternidade e maternidade de Deus. Caso contrário, não se compreenderia por que, então, Lucas disse, ele era submisso a eles. Por isso podemos afirmar que aqui neste lugar onde estamos,
Jesus viveu em plenitude a submissão a Maria e a José, porque via neles aquela própria submissão à vontade, ao querer do Pai Celeste, que ele realizaria até o último dia de sua existência terrena. Desta forma, me refiro também à carta de Paulo aos Efésios, quando ele destaca claramente que a paternidade de Jesus foi confiada a José diretamente pelo Pai Celeste. Não é uma paternidade que José quis, ou pensou, ou imaginou, mas ele se viu, por vontade de Deus, de frente a este papel, esta tarefa que Deus mesmo lhe confiou. Nós vemos isso claramente no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25, quando o anjo disse a José: "Tu chamarás o menino de Jesus." Ali, José compreendeu plenamente que Deus lhe confiava uma tarefa, uma missão: ser pai daquele menino. Era o dever do pai de dar o nome ao próprio filho e reconhecê-lo como tal. Padre Francisco, na sua tese, o senhor afirma que a paternidade de José sobre o Filho de Deus não é aparente, nem substitutiva, mas possui a autenticidade plena da paternidade humana. Quais são os aspectos da paternidade de José sobre o Filho de Deus, Padre Francisco? São essencialmente dois principais aspectos da paternidade de José: a paternidade jurídica e a paternidade afetiva. Quando falo da paternidade jurídica, sempre me refiro ao primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, versículos 18 a 25. Ali se revela nitidamente a paternidade que José deve exercer por vontade de Deus sobre aquele menino. E como foi importante esta paternidade jurídica, já em Belém, quando Jesus nasce, como descreve o evangelista Lucas, tendo passado 8 dias prescritos para a circuncisão, foi dado ao menino o nome Jesus. É José que, perante a lei, insere o nome de Jesus como seu filho no registro do Império Romano. Da mesma forma, a circuncisão. Era dever do pai submeter a criança ao rito da circuncisão. Vemos também a apresentação de Jesus ao templo. Tantas vezes dizemos: Maria apresenta Jesus ao templo. Precisamos estar um pouco atentos, porque não era uma tarefa que competia à mãe. Os pais certamente faziam a oferta do primogênito, mas era o pai que realmente trazia o menino ao Santo dos Santos e que podia introduzir a criança. Não era permitido que as mulheres entrassem ali, de acordo com os costumes, e por isso era José. É linda esta imagem. Quando imagino José oferecendo Jesus ao Pai, revejo sempre minha atitude sacerdotal. Quando celebramos, somos os primeiros a oferecer Jesus ao Pai, naquele momento em que dizemos: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Ti, ó Pai Todo-Poderoso. Este gesto foi realizado primeiramente por José no templo, quando ofertou Jesus ao Pai. Neste gesto, nesta atitude de oferta, tem uma atitude sacerdotal particular. É o sacerdote que oferece a vítima. E José foi o primeiro a oferecer o seu próprio filho ao Pai. Questo è per quanto riguarda la paternità giuridica, poi c'è anche la paternità affettiva. Em tudo isso, vemos a paternidade jurídica. Depois, como falei, temos a paternidade afetiva. Quando me refiro a ela, lembro sempre do que escreveu João Paulo II na Redemptoris Custos, número 8, que destaca: se Deus Pai escolheu, quis José como pai do seu filho, é claro que também lhe deu e, de certa forma, o enriqueceu daquelas, vamos chamar de graças particulares, para viver em plenitude esta paternidade, isto é, no amor, no afeto, na plena doação, no serviço. É belo ver como São José, apesar de não ter gerado Jesus na carne, desenvolveu com plenitude a paternidade, o amor,
o afeto. É isto que, em qualquer parte do mundo, toda criança pede aos seus pais. Penso que José e Maria, aqui neste lugar que estamos, souberam dar o máximo de carinho, afeto, amor para o menino. Porque aqui Jesus cresceu em idade, sabedoria e graça, mas também no amor pleno. Padre Francesco, Na sua pesquisa, nos seus estudos, o senhor prefere o termo pai putativo. Como que esta espiritualidade tão profunda pode se tornar um modelo para toda a família humana? Para cada pai? Para cada aspecto de paternidade? Sim, prefiro concentrar-me na paternidade putativa de José sobre Jesus, ou seja, que foi feito pai. Porque há tantos que falam da paternidade adotiva de José, ou se fala de paternidade vicária, que faz às vezes de pai, ou ainda paternidade legal, davídica, espiritual, virginal. Enfim, existem tantos aspectos, eles não devem ser descartados. Mas prefiro a paternidade putativa por um motivo simples. No Evangelho, a Sagrada Escritura usa o termo putabator, que quer dizer pai putativo, ou seja, pai, entre aspas. Ele era tido por pai de Jesus, era acreditado, era considerado. Este é um aspecto muito importante. Aqui em Nazaré, José era visto como o pai de Jesus. Veniva visto come il padre di Gesù. Não só Jesus o assume assim, na vontade de Deus, José se assume como pai. Mas diante dos olhos dos habitantes de Nazaré, José era o pai. Acreditavam em José como o pai de Jesus. Isso é importante. Um outro aspecto importante é vê-lo jovem, adolescente, realmente um pai que vive plenamente sua paternidade. Um papà que vive in pienezza la sua paternità. Sinceramente, sou um pouco alérgico aos livros apócrifos, porque descrevem José como idoso na arte. A arte é praticamente iconográfica. Tantas imagens e quadros que fazem nos ver José sempre meditativo, um pouco triste. Fanno vedere Giuseppe sempre meditativo, Giuseppe quasi imbronciato, Giuseppe anziano. Não. Não, é belo vê-lo assim, jovem. Deus Pai não podia confiar seu filho a um idoso, sabendo tudo o que viria a acontecer com ele. Por que sempre representam José como um avô, ao invés de um pai jovem? Infelizmente, dizem que é para proteger a virgindade de Maria. Dicono salvaguardare la verginità di Maria. Mi dispiace. Sinto muito, mas isso só faz deturpar ainda mais a imagem de José e, sobretudo, o pensamento de Deus. Aqui em Nazaré havia o costume. Uma moça contraía o casamento em idade muito jovem. O mesmo acontecia com o noivo. Então, como poderia José, que passava diante dos olhos de todos como pai de Jesus, como poderia ser um idoso, um velho, um avô? O anjo lhe disse: Tu colocarás o nome Jesus. Pensemos também que esta paternidade era vivida diante de todos os olhos, como uma paternidade alegre, uma paternidade realmente vivida em plenitude. Eu vejo a imagem de José aqui em nossa frente. É belo ver um José sorridente, um José que brinca com seu filho nos ombros, sorri. Jesus viveu uma vida normal de família, como qualquer outra. Eu não vejo por que Deus Pai deveria confiar a Maria, a seu filho, um avô, ao invés de um pai assim, jovem. Então aqui está o pai putativo que todos acreditavam como o pai de Jesus. Tenho ainda um outro aspecto que gostaria de destacar. Os documentos da Igreja e o magistério continuam falando de pai putativo.
Então, se a Sagrada Escritura e o magistério usam esta expressão, precisamos continuar usando, porque isso não tira nada de José. Ele viveu sua paternidade em plenitude. Continuiamo ad usare questa espressione perché non toglie nulla a Giuseppe, perché la sua paternità l'ha vissuta in pienezza. Realmente nós que estamos aqui perto de Padre Francesco, vemos como ele é emocionado. Realmente ele ama esse lugar, ama São José, ama este tema tão importante da paternidade. E nós que estamos vivendo com ele nesses dias, que ele está aqui na Basílica da Anunciação e no Santuário da Sagrada Família, nós vemos realmente como é um homem de uma grande espiritualidade e muito, muito fraterno entre nós. Por isso, caro Padre Francisco, Querido Padre Francisco, o senhor dedicou uma boa parte de sua vida ao estudo da Sagrada Família e um estudo bíblico-teológico. E o senhor, como pastor de almas, como o senhor prepara os jovens casais para o casamento? Como esta espiritualidade se concretiza no teu apostolado e na tua paternidade sacerdotal? Pela tua paternità sacerdotale. Allora, per quanto riguarda questa spiritualità della Sacra Famiglia, quando preparo i giovani al matrimonio, a me piace indicare proprio la Sacra Famiglia come... Com relação a esta espiritualidade da Sagrada Família, quando preparo os jovens para o casamento, gosto de mostrar apenas a Sagrada Família como a família modelo para os jovens casais. Sempre falo, olhem para José e para Maria. José e Maria, com Jesus, levam uma vida normal, mas o bom de tudo isso é que eles souberam fazer da vida ordinária, de todos os dias, uma vida extraordinária. Próximos do menino Jesus, o escutavam, viviam e viam naquele menino a presença de Deus no meio deles. Um dia Jesus diria, quem me vê, vê o Pai. Pensemos em José e Maria, que viam aquele bebê todos os dias. O viam aqui, neste lugar, crescer em idade, sabedoria e graça. Esta é a extraordinariedade, a vida comum bem vivida, os dias bem vividos, em sintonia com Deus, no amor de Deus ao próximo, amando reciprocamente. Realmente, o ordinário se torna extraordinário. As dificuldades existem, quem não as enfrenta na vida matrimonial são inevitáveis. Jesus um dia diria no Evangelho, usando o exemplo da casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha. Em ambos os casos tem vento, nevasca, tempestade. A casa construída sobre a areia desmorona, porque não tem base. Ma la casa costruita sulla sabbia crolla perché non ha fondamenta. E di fronte alla casa costruita sulla roccia, è chiaro. Mas a casa construída sobre a rocha, é claro, existem dificuldades, nevascas. Nos momentos de tensão, é claro, se abatem. Mas quando a casa, o amor, é baseado no amor com A maiúsculo, que é Deus, e mesmo em meio às dificuldades da vida diária, se continuamente fazem referência a Deus e se tem aquela atitude bonita, humildade, de dizer, eu me enganei, te peço desculpas, te peço perdão, vamos recomeçar. Então este amor vence, porque ali, em meio àquela tempestade, tem amor, tem Deus. Aquelas dificuldades inevitáveis são superadas, assim como Maria e José as superaram. Sabemos que eles não foram uma família privilegiada somente porque tinham Deus no meio deles. Ao contrário, foram uma família muito provada. Mas o segredo está nisso, em meio às dificuldades, manter sempre esta comunhão profunda, fundada no amor. É isto que ensina aos casais. Depois, como sacerdote, bem, não vou esconder de vocês. Eu me confio todos os dias ao exemplo de Jesus
para que o meu sacerdócio possa ser gasto para o bem do próximo, sob a luz do único e eterno sacerdócio de Cristo. Me confio a José e Maria, para que, sob o exemplo deles, possa dizer o meu sim a cada dia à vontade de Deus. Como disse, José e Maria, ambos disseram sim. Não só Maria, mas também José sempre fez a vontade de Deus. Hanno detto sì, non solo Maria, anche Giuseppe ha fatto sempre la volontà di Dio. O evangelista Mateus destaca sempre que, no momento em que o anjo foi enviado a José e também na fuga para o Egito, José fez como tinha ordenado o anjo do Senhor. Então pensemos em Jesus. Um dia ele diria: todo aquele que faz a vontade do meu Pai é para mim irmão, irmã, mãe e herdará o reino dos céus. Quem mais que Maria e José fizeram a vontade de Deus? Cada dia, como sacerdote, peço mesmo a Maria e a José que me acompanhem neste sim à vontade de Deus. Io chiedo proprio a Maria e Giuseppe di accompagnarmi in questo sì alla volontà di Dio. Obrigado, Padre Francisco, pelo seu testemunho. Penso que o Senhor realmente nos falou assim, com entusiasmo, desta espiritualidade que é própria deste lugar santo. Nós continuamos o nosso programa com os nossos músicos que vão nos ajudar a preparar os nossos corações para a consagração. E eles vão cantar para nós um canto de São José. Nós estamos aqui na casa dele. Frei Francesco nos falou tão bem dessa paternidade de José. E assim, vamos ouvir e preparar os nossos corações. Nella chiesa padrono, guida e protettore, San Giuseppe custode di Gesù Salvatore. San Giuseppe, a te nostro amor, tu sei nostro buon protettor, intercedi sempre per noi, intercedi sempre per noi. San Giuseppe, a vós nostro amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nostro fervor, aumentai o nostro fervor. Paternidade responsabile. Sim, ser pai é um dom de Deus, que vem confiado a você, papai, que nos está escutando. Por isso, vivendo a tua paternidade, nós estamos aqui para ajudar você, para ajudar vocês a crescerem na escola de Nazaré, na paternidade, na maternidade, no ser família. Por isso, mande o teu pedido de oração. Nós estamos aqui para rezar por você. Se você tem dificuldade, se o teu pai está em dificuldade com alcoolismo, outros problemas, desemprego, não sofrer sozinhos. Escrevam, mande o pedido de oração para sagradafamilia@cançãonova.com. E nós vamos estar aqui rezando por vocês. E hoje vamos consagrar todas as famílias, em modo especial, vamos consagrar todos os papais, a Santa Família de Nazaré, consagrar a tua família, o teu pai, os nossos pais, a Santa Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do amor verdadeiro e dirigimo-nos a vós com confiança. Sagrada Família de Nazaré, faz também das nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas.
Sagrada Família de Nazaré, nunca mais nas famílias se viva a experiência de violência, fechamento e divisão. Quem quer que tenha sido ferido ou escandalizado, conheça depressa a consolação e a cura. Sagrada Família de Nazaré, o próximo Sínodo dos Bispos possa despertar de novo em todos a consciência da índole sagrada e inviolável da família, a sua beleza no desígnio de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi, atendei a nossa súplica. Amém. E nós vamos estar aqui esperando vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, no teu programa, Em Casa com a Sagrada Família. E durante a semana vamos estar rezando por vocês, pelas intenções que vocês mandaram. E aqui, um lugar da Santa Família, uma bênção para vocês. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.